Gente boa, vamos para a mensagem de hoje. Vamos lá começar com uma perguntinha. Para uma igreja ser igreja, o que ela precisa? O que faz uma igreja ser igreja? Pelo menos 3 coisas, tá? Verdade, santidade e unidade. Guarda isso. Pelo menos 3 coisas faz uma igreja ser igreja de verdade. Verdade, santidade e unidade. A gente precisa ter uma doutrina sólida, precisamos ter ortodoxia, precisamos ter uma teologia bíblica, né? Uma comunidade que creia na verdade de Deus, na palavra de Deus. Com relação à santidade, a gente precisa viver isso, precisa encarnar isso, levar a sério essa verdade. Mas como unidade é que a gente faz essa propaganda, faz esse merchan, a gente se torna aí o marketing do reino de Deus. De acordo com João 13, Jesus falou, olha, se vocês se amarem, e vocês vão mostrar para o mundo, esse é o melhor cartão de visitas do meu evangelho. E parece que a gente não tem se saído muito bem nessa parte, né? Infelizmente. E esse mês aqui a gente está com essa série de mensagens sobre mutualidade. E hoje é mais uma, estamos quase no fim, né? Mas para que essa unidade, né? E a ênfase é sobre isso, sobre essa última parte. Para que essa unidade funcione e se mantenha, a gente precisa praticar essa tal da mutualidade. É uma palavrinha talvez que não faça parte do seu vocabulário, que você não conheça tanto, mas se a gente quer incutir na sua mente aí, é esse relacionamento que a gente tem que ter uns com os outros aqui dentro da igreja. É o que é exigido de nós como membresia. Vou repetir o que eu falei outras vezes, é um relacionamento de troca. A Bíblia vai falar muito dos uns aos outros. É um relacionamento de soma também, né? Uns com os outros, sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Quanto mais a gente se envolver, mais engajado a gente tiver, mais a gente pode. Juntos somos melhores mesmo, né? Eclesiastes capítulo 4 vai dizer isso muito bem. Mas não é só um relacionamento de troca, um relacionamento de soma, é um relacionamento também de ajuda. Uns pelos outros. Às vezes a gente vai ter que crer pelo outro, vai ter que apoiar o outro, chegar junto, manter ele em pé. É assim que a gente funciona como igreja, é assim que a unidade ganha liga e a gente consegue prosseguir. O objetivo dessa série, irmãos, não é nada aleatório, não foi uma escolha assim, vamos falar sobre isso que é um assunto bíblico, não. Inclusive há reuniões, há estratégias sendo pensadas, ideias. O pastor Daniel falou no último domingo sobre isso. O objetivo é que 100% da igreja esteja fazendo 100% do serviço. A gente quebrar esse tabu do 20/80, né, que não era nenhuma regra, na verdade é um sintoma de algo muito ruim que acontece com a comunidade. Então nós queremos mudar, não só a mentalidade, mudar o coração, mas fazer com que aquele versículo, sacerdócio universal de todos os santos, seja uma experiência, seja uma realidade nesse lugar, e estamos tendo a oportunidade disso. Agora, se você frequenta a igreja já faz um tempo, já é antigão, você sabe que na prática a teoria é outra quando se fala de unidade, né? Quando se fala de comunhão. Porque na experiência mesmo, o que a gente experimenta é distanciamento ou divisão. Distanciamento ou divisão. Ou a gente se fecha, se blinda, levanta a guarda, ou a gente se divide mesmo, racha, não se entende, cada um vai para um canto. Mas por que acontece isso? Por que a experiência é tão diferente daquilo que a gente vê na Bíblia e devia estar experimentando? Porque relacionamentos machucam. E machucam, às vezes, muito feio. Dói amar as pessoas. Não é brincadeira. Porque a gente traz para a igreja, irmãos, se você nasceu de novo, não só seus dons. A gente traz para a igreja também nossas dores, nossas mazelas, nossas personalidades, nosso histórico, nosso pecado. Ninguém aqui, depois que se converteu, recebeu uma auréola. Continua aí com a velha natureza prontinha para dar o bote. E essa é a razão das pessoas hoje procurarem nas redes sociais a conexão que não encontram mais. E deveriam estar encontrando na igreja. Mas a pergunta que fica, então, tá legal. A gente precisa viver a comunhão, a unidade é bíblica, é exigido de nós. Estamos aí falando sobre mutualidade, mas como é que a gente vai viver junto? Com personalidades diferentes, experiências diferentes, ritmos, cada um está vivendo um momento diferente aqui. E além disso, com o pecado no meio, né, com esse combo. Porque a gente quer a comunhão, a gente quer a unidade, a gente quer viver isso. A gente busca isso. Só que depois de um tempo tentando e se machucando, é natural que a melhor resposta que a gente encontra é se afastar. Cara, já tentei tantas vezes, já saí de tanta igreja, cara, você não sabe, é muito complicado isso.
Todos aqui conhecem pelo menos algum parente, algum amigo que se afastou. Se afastou porque se machucou. Eles não eram hereges, né? Porque é fácil falar, esses saíram do nosso meio porque não creem na verdade, etc. É muito fácil você pichar, predicar o cara, mas a verdade é que as pessoas saem, se afastam, porque estão decepcionadas, estão frustradas, estão desiludidas com a igreja. Esse exército de desigrejado aí cresce cada dia, né? Decepcionada porque tentaram ajudar, tentaram se envolver, arregaçar as mangas, servir e não deu certo. Ou porque se sentiram incompreendidos, não ajudados, pelo menos não da forma correta. Ou até tentaram, mas, cara, se atropelaram, acabaram me machucando mais ainda, fazendo patrulha. Enfim, como que a gente resolve isso, se é que é possível resolver isso? Para que isso se resolva, a gente precisa aprender o que realmente significa ser um membro de igreja. O que realmente significa ser um membro de igreja? E ser membro da igreja vai muito além do que você apenas frequentar os cultos. E às vezes alguns nem conseguem fazer isso. Vai muito além de você participar de algum ministério, de você estar envolvido, né, em alguma área da igreja servindo. Vai muito mais do que você dizimar ou ofertar. Isso é básico. Não é menos do que isso, mas é muito mais do que isso. Envolve você desenvolver habilidades que vão contribuir na criação de uma cultura de cuidado. Essa cultura de cuidado que a gente está com essa série planejando incutir em vocês e formar em vocês, formar em nós. Então, se você quer viver realmente uma fé que não só se importa com as pessoas, mas se você quer ajudar de forma bíblica, eficaz, eu quero que você preste atenção na mensagem de hoje. Como ser uma igreja onde ninguém é descartado, incompreendido ou negligenciado? Como ser uma igreja onde ninguém fica para trás? É o nosso assunto de hoje. E a gente vai visitar uma igreja novinha também, como aquela de Pedro, pequena também, e cheia de problemas. Mas eles aprenderam a resolver e fechar essa conta entre aquilo que a gente vê, que a Bíblia exige, e aquilo que a gente experimenta na realidade. Então abra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Eu vou estar lendo na NVI, tá bom? Se você puder projetar aí nessa versão. Se você não encontrar na sua Bíblia ou no seu smartphone, fica tranquilo, você acompanha aqui pelo telão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler dos versos 12 a 15. Olha o que diz aqui. Agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos, uns para com os outros e para com todos. Amém? Gente, se você conhece a história dessa igreja, se você não conhece, fica como lição de casa. Você pode dar um Google, usar até o ChatGPT, que não é pecado, tá? Não sei se a resposta vai ser adequada. Mas se você tem uma Bíblia de estudo, você vai poder ter um aprofundamento melhor. Essa comunidade aqui, ela enfrentava perseguição. Tinha uma patrulha que estava pegando no pé, chegando junto, atrapalhando. Você vê isso no capítulo 1, verso 6, capítulo 2, verso 14. Era uma comunidade que muita gente estava enlutada. Muita gente tinha perdido seus entes queridos. E associado com essa dor que é tão grande, eles estavam numa confusão teológica. E você vê aí, capítulo 4, 13 a 18, que vai relatar muito bem isso. Eles não entendiam muito bem como é que era a doutrina das últimas coisas, o que era a ressurreição, porque Paulo não conseguiu ficar muito tempo lá. Paulo não conseguiu dar tudo o que ele podia dar para aquela igreja. É óbvio que era muita informação, mas por causa dessa perseguição ele teve que sair correndo, fazer as malas às pressas. Então eles ficaram com algumas pendências. E eles estão confusos com relação à Bíblia. E não tem coisa pior para a igreja, deixa a igreja mais vulnerável, faz a igreja sofrer, do que não ter um entendimento bíblico, principalmente sobre essa doutrina aqui. Como resultado de todo esse combo aí, dessas dificuldades, eles começam a ter problemas entre eles. As coisas começam a azedar entre eles, as tensões começam a surgir. Entre liderados e líderes, os relacionamentos começam a se desgastar, porque a liderança está sendo criticada,
As pessoas estavam deixando de cumprir seus deveres, são os ociosos aqui. Enquanto outros estavam desanimando por causa de problemas fora, problemas ali de ter perdido alguém, algum ente querido, estão com as pressões da vida. Outros estão tendo dificuldades para se firmar no caminho, os fracos. E quem está tentando ajudar essa gente, parece que está enxugando o gelo, porque os resultados não aparecem. As coisas não funcionam e o tempo vai passando. Qual seria o resultado disso? O esperado. Eles iam acabar, irmãos. Mais cedo ou mais tarde, essa igreja aí dispersar. Então Paulo vai dar a eles a solução, um roteiro, para mostrar para eles assim, um curso intensivo de membresia de igreja. Como é que eles podem reverter esse quadro, impedir que o pior aconteça. Ele foi direto ao coração da igreja, vai tratar de relacionamentos sensíveis aqui. Os principais estão precisando assim de reparos. E ele vai dar a eles uma ordem a ser seguida, uma sequência a ser seguida, e algumas estratégias para eles adotarem com cada grupo de pessoas. Cada um vai ter que ter um tratamento individualizado. Mas vamos dar uma olhadinha aqui como é que Paulo trabalha essas relações. Primeira relação que Paulo vai trabalhar é entre membros e pastores. Membros e pastores. Essa é a primeira relação que ele vai abordar, entre os liderados e seus líderes. Porque é uma relação que costuma dar muito problema na igreja. Muito problema. Graças a Deus aqui, pelo menos a gente não percebe isso. Mas conhecemos lugares em que isso é real. Né? Não é à toa que 40% dos pastores pensam em abandonar o ministério, porque não aguentam mais. Eu me lembro de um livro, agora não me recordo o autor, em que ele testemunhou um cara chegar com a caminhonete, dar um ré, entrar no gabinete, às pressas, jogar todos os livros em cima da caçamba da caminhonete, a cadeira dele, e sair cantando o pneu e nunca mais voltar naquela igreja. Tamanho estresse que ele estava vivendo. Mais da metade dos pastores tem problemas de saúde mental. O índice de suicídio está aumentando entre essa classe, o burnout, enfim. Esgotamento espiritual, depressão, porque as relações são tensas. Afinal, segundo Paulo, os pastores fazem o quê? O que os pastores fazem, segundo Paulo aqui? Eles trabalham, e trabalham duro. Podia perguntar, quanto tempo demora para fazer um sermão? De 8 a 10 horas, de 8 a 12 horas, um sermão. Aí você tem um atendimento no gabinete. Cada um vem com um abacaxi. Cada um vem com um problema. Às vezes problemas sérios que você não consegue encontrar resposta na hora. Você tem sua carga espiritual, você tem sua família que precisa de você. Pastores trabalham. Não é só aos domingos. Os pastores lideram. Uma responsabilidade enorme você tem que conduzir um povo no crescimento espiritual, levar uma igreja onde ela tem que chegar, onde o Senhor quer que ela chegue. Você tem que ficar suando o cérebro, gastando sola de sapato. E eles têm que exortar. E a palavra para trabalhar aqui é trabalhar até a exaustão. A mesma palavra que Jesus usou lá em Mateus 11, 28. Vós que estáis cansados e sobrecarregados. É trabalhar até a exaustão. Não é só dentro do limite. É mais que isso exigido. Você tem que guiar, você tem que supervisionar, você tem que exemplificar, inclusive. Porque você não consegue liderar ninguém se você não dá exemplo. Para se certificar que a igreja permaneça no caminho certo. E não só instruir sobre o que é certo. Usar a Bíblia para... Olha, é aqui que a gente vai, é assim que funciona. Você tem que corrigir maus comportamentos. É muito difícil. Você tem que confrontar alguém, ter que exortar, ter que chamar. Como que é complicado ter uma conversa difícil. Você não pode ofender, você não pode pegar... Cara, você tem que escolher... Isso eu tenho aprendido demais com o pastor Daniel. Teve uma situação aí que eu falei, rapaz, vamos ver como é que ele vai se virar nessa. E eu só fiquei testemunhando ali. E eles têm que fazer isso, não só das 8 às 5. É 24/7. Gente, eu não estou aqui chorando pitanga, reclamando, não. Eu estou falando o que é bíblico. É isso que faz um pastor. E note que a liderança bíblica aqui é o quê? Para com os que se esforçam. O que significa que a liderança bíblica tem que ser plural. Então essa ideia de colegiado não é invenção da nossa cabeça. É um retorno às Escrituras. E é uma liderança entre o povo. Não é sobre o povo. Quando eu li entre o povo, eu me lembrei de Ezequiel, que estava no meio do povo, lá entre os cativos e os exilados. O pastor tem que cheirar a ovelha, ele tem que estar junto, lado a lado. E essa liderança bíblica tem que ser feita no Senhor. O que significa que tem que estar dentro da esfera de autoridade do chamado e daquilo que o Senhor permite. Você tem uma cerca.
Você não pode escapar dela, não pode pisar fora da linha. E esse pessoal aqui dessa igreja, eles tinham uma liderança bastante jovem. Outro dia, alguns membros de uma igreja me procuraram e até pediram aqui para mim e o pastor Daniel a gente poder fazer uma mentoria com eles, porque eles não têm experiência nenhuma. Eles estavam alegando que por não ter experiência eles não podem assumir a igreja. Eu falei, mas as igrejas que foram plantadas tinham experiência. É uma liderança bastante jovem aqui. É uma igreja nova. Eles não têm repertório, não têm currículo, têm pouca experiência e estão sob uma tremenda responsabilidade. Porque Paulo está longe e eles têm que se virar nos 30. Do que esses caras precisavam? Que aumentassem o salário deles? É isso que está escrito aqui? Que os tratassem com os títulos de reverendo, apóstolo e bispo. Não chame eles de bispo, que eles vão ficar com o ego inflado. É isso? Como é que eles deveriam responder à liderança dessa gente que trabalha, que lidera e que é demoesta? Paulo está dizendo, reconheçam o trabalho deles. Valorize a pessoa deles. Isso é além, gente, diz não só não criticar, não fofocar, não desdenhar. É sobre respeitar e estimar. É sobre reconhecer o chamado. É sobre seguir a liderança, mesmo que você não concorde às vezes. É sobre apoiá-los nas suas lutas. Primeira coisa que Paulo vai tratar do relacionamento entre membros e pastores. E é assim que ele fala, olha gente, reconheçam o que eles estão fazendo. Você pode não concordar, achar que não tem carisma, você pode não gostar da pregação, você pode não gostar do aconselhamento, pode não gostar do jeito, mas eles estão trabalhando. Não é para você gostar dessas coisas mesmo, mas vocês têm que reconhecer o trabalho. Eles estão suando a camisa e o cérebro para poder fazer o melhor que eles podem. Eles são novos, eles não têm tanta experiência. Cheguem junto e apoiem. Depois Paulo parte para a segunda relação, que é entre membros e pessoas difíceis. Esse é o segundo grupo que a igreja precisa cuidar, que é o dos ociosos, que a gente preguiçosa, que não quer fazer nada. Não, a palavra tem o sentido de alguém que deixou de cumprir seus deveres. É como um soldado desertor. Gente que não se sujeita a regras, gente indisciplinada. E do que esse tipo de gente precisava? Ignora, cara. Olha, faz vista grossa, viu? Deixa de lado, escanteia, marginaliza, viu? Bota no gelo. Não, eles precisam ser confrontados. E as pessoas não gostam disso. Ninguém gosta que você vá pegar no pé. Ninguém gosta de tomar um puxão de orelha. Ninguém gosta de ser chamado num canto, olha, isso aqui que você está fazendo não está legal, tal. As pessoas costumam reagir mal a isso. A apresentar desculpas ou a tentar virar o jogo e de vilão virar vítima. A tendência, então, natural para você não se envolver nessas coisas, cara, isso aí dá problema, isso aí, cara, deixa para lá. A tendência é isso. Só que se você ignora, esse mal cresce a ponto de criar mais problemas. Eu vou dar um exemplo do que acontece na polícia. Outro dia um comentário, estávamos fazendo um curso e citaram o nome de um policial e falou, olha, cara, lá atrás ele fez tal coisa, uma coisa mínima, era só ter corrigido, verbalmente inclusive, mas a turma foi fazendo vista grossa, foi tolerando, e ele foi avançando, até que ele se tornou um corrupto envolvido em quadrilha, e aí ele foi preso. O que não corrige lá atrás, ele não fica daquele tamanho, ele vai crescer. Se não há correção, a crise aumenta e ela se espalha para a igreja. Paulo está dizendo, olha, membros, vocês têm que lidar com pessoas difíceis. Mas ele está dizendo, membros, vocês têm que lidar com pessoas em dificuldade. Não só pessoas difíceis. A igreja não é feita só delas, mas também de pessoas que sofrem, pessoas que enfrentam problemas. Paulo diz que esse grupo aqui tem dois tipos, os desanimados e os fracos. Os desanimados são aqueles que já estiveram engajados um dia, estiveram entusiasmados, serviram no Senhor a todo vapor, mas que devido aos problemas que a vida foi trazendo, eles acabaram perdendo o ânimo, perdendo a força, perdendo a perspectiva. E lá em Tessalônica, né, tinha esse pessoal sofrendo perseguição, vivendo luto, eles estão sobrecarregados. E do que eles vão precisar? Qual que é o remédio para eles? Conforto. Se o primeiro é confronto, o segundo é conforto. Eles precisam ser recuperados pelo encorajamento. Mas havia mais um grupo dentre essas pessoas em dificuldade, que eram os fracos. E aqui a fraqueza não era temporária como no primeiro grupo, dos desanimados, que é uma fraqueza temporária. Aqui a fraqueza é crônica. É gente que tem fraqueza moral. Tem gente que luta com essas coisas a vida inteira.
Gente com fraqueza emocional, a tendência a ficar deprimido. Eu me considero um fraco. Pessoas com fraqueza espiritual, eles não conseguem crer. Gente que não consegue ficar bem por muito tempo, sabe? Ele fica bem uma semana, na outra semana ele está mal, ele cai. É 2, 3 dias nas alturas, no outro ele está nos vales sombrios. Então sempre tendo recaída. Do que esse pessoal precisa? Apoio, suporte, auxílio contínuos. É isso que Paulo está dizendo aqui. Membros, lidem bem com seus pastores. Membros, lidem com as pessoas difíceis. Não ignorem, não fujam dessa responsabilidade. Membros, lidem com pessoas em dificuldade. Vocês estão precisando disso. Vocês querem ser igreja, se vocês querem se manter, vocês vão ter que cuidar dessas áreas e dessas pessoas. Essa é a responsabilidade dos membros dessa igreja, essa é a responsabilidade nossa também. Mas como que a gente coloca isso em prática? Esse é o desafio. Como a gente vai colocar isso em prática? Com relação aos pastores, se você vê que os caras são sérios, os caras estão trabalhando, os caras estão sonando, eu reconheço aí. É até fácil, você pode não concordar com, eu acho que não é legal fazer isso, não gostei do layout da igreja, não gostei que fica exibindo lá no telão, não gosto da camisa que ele usa. Cara, mas é fácil até. Mas como confrontar uma pessoa difícil? Como confortar um desanimado biblicamente? E como que se auxilia, se apoia um fraco? E como não confundir essas pessoas? Porque é fácil você confundir o fraco com o ocioso. Você confundir o fraco com o desanimado. Porque aí você pode errar o remédio, e se você não erra o remédio, você pode errar a dose do remédio. E como não desistir quando os resultados começam a demorar para aparecer, ou simplesmente eles não aparecem? Porque você acha que as coisas são instantâneas, são rápidas? Não são. Nós vamos precisar de 4 habilidades, eu queria destacar elas para vocês aqui. 4 habilidades para você poder lidar com pessoas difíceis, pessoas em dificuldade, para você ser um membro de igreja além do básico, além da versão beta, tá bom? Primeira qualidade que você vai precisar, sensibilidade. Sensibilidade. O que significa isso? Tá com o radar, tá antenado, tá atento aos comportamentos das pessoas, aos sinais que elas dão, às mudanças que ocorrem. Alguns são fáceis de perceber. Você vê, o cara está sempre alegre, hoje o cara está borocochô. Vamos chegar junto. Outros nem tanto. Tem umas propagandas, é o mês da saúde mental masculina, né? Umas propagandas sobre depressão, e mostrava 2 pessoas num estádio, né? Um bem chorando, borocochô, tal, o outro super alegre e tal. E vai mostrando eles jogo a jogo, até que o cara que é alegre não vem mais. Porque era o cara que era alegre que estava deprimido. Robin Williams, acho que é um grande caso, aquele ator, né? O José do Egito é um bom exemplo para a gente se inspirar. Porque o José do Egito está passando por muito problema, muita dificuldade, você sabe da injustiça que ele sofreu, um assédio sexual que ele recusou, e porque ele fez o que é certo, deu tudo errado, ele estava começando a subir na vida, voar abaixo, aí de repente caiu que nem o balão lá, e ele está preso na cadeia, sofrendo uma dificuldade enorme, e ele repara que tem 2 prisioneiros que estão pior do que ele. Estão reagindo muito mal, ele para escutar, etc. Ele é um bom exemplo de prestar atenção nas dificuldades, perceber as pessoas com problemas. E para desenvolver essa sensibilidade, que é tão necessária para a gente poder ajudar as pessoas, a gente tem que conviver com as pessoas, andar junto com as pessoas, estar lado a lado com as pessoas. E eu estou falando de uma convivência intencional. Sensibilidade surge da proximidade. Porque quanto mais perto você está das pessoas, mais você vai perceber as lutas. Mais você vai perceber os nuances. Mais você vai perceber que está diferente. Não é assim. Sensibilidade é a primeira habilidade que a gente precisa desenvolver. Segunda, discernimento. Sensibilidade não basta. Não é suficiente você perceber que uma pessoa está com um problema. Você tem que saber que tipo de problema ela tem. Tá, eu estou vendo que não está legal, mas que problema que essa pessoa tem? Porque além de perceber os comportamentos atípicos, você vai precisar começar a ler nas entrelinhas. É difícil isso. Você vai ter que começar a escutar com o coração. A ter uma escuta atenta, não só para ouvir o que as pessoas estão dizendo, mas os que elas realmente querem dizer. O que elas realmente querem dizer. Porque às vezes elas escondem. Porque é muito fácil a gente confundir um ocioso com um fraco a partir dos sintomas. E pelos sintomas, o fraco e o ocioso parece a mesma coisa.
Os dois não andam. Mas se a gente errar no diagnóstico, vai errar no remédio, vai errar na dose, isso só vai piorar as coisas, mesmo você não tendo as melhores das intenções. A gente pode confundir preguiça com cansaço, fraqueza com desobediência, abatimento com falta de fé. Então a gente tem que discernir entre as necessidades, se elas são morais, uma necessidade moral que esse cara tem, é emocional, é espiritual. E quando você confunde o ocioso com o fraco, você vai só reforçar o comportamento pecaminoso e destrutivo do ocioso. Porque você vai ficar passando pano, encorajando, não é isso que ele precisa. Quando você confunde o fraco com o ocioso, você vai acabar, vou usar as expressões bíblicas assim, bem das antigas, né? Apagar a torcida que fumega e esmagar a cana quebrada. Ou seja, você vai arrebentar com a pessoa, se você confundir o fraco com o ocioso. Porque ele não precisa de repreensão, ele precisa de compreensão. E quando você confunde o desanimado com o fraco, você vai errar na dose do encorajamento. Está vendo que não é simples? As pessoas precisam de cuidado não só intencional, mas individualizado. Terceira habilidade que você vai precisar desenvolver: paciência. Os resultados não são instantâneos, eles não são rápidos. As coisas, no geral, demoram muito para acontecer. E quando elas não acontecem, é natural você querer desistir, jogar a toalha, lavar as mãos. E aí a gente vai se tornando seletivo no cuidado e a gente passa a se envolver com aqueles que a gente acha que merece atenção. Realmente esse quer mudar. Esse aqui quer mudar, aquele lá não quer mudar. Então não vou perder tempo com ele. É assim que a gente age. É difícil manter esperança na mudança quando o tempo passa e nada parece estar acontecendo. Nosso papel, porém, não é desistir ou tentar acelerar o processo, porque a gente, só acelerar a dose, acelerar o processo. Cara, não faça isso. A gente tem que entender que a paciência é o ambiente que Deus trabalha as mudanças. Entender que cada pessoa tem seu ritmo, seu tempo. E entender que estamos lidando com almas. Lidando com almas. Entender que Deus está junto nesse negócio. Precisamos de paciência. E por último, nós vamos precisar de bondade. Porque apesar das melhores intenções, dos melhores esforços, as mudanças podem não só demorar a acontecer, mas elas talvez nunca aconteçam. Aliás, pode acontecer justamente o contrário. As pessoas podem se voltar contra você, podem caluniar você, podem ofender você, podem se afastar de você. E nesse momento não é só o desânimo que aparece, mas você fica muito magoado e machucado. E quando isso acontece, não é suficiente apenas não revidar. A Bíblia está dizendo que você tem que pagar o mal com o bem. A bondade deve ser sempre a resposta, não importa o resultado ou o retorno que se tenha. A bondade é a única coisa capaz de quebrar o ciclo de negatividade dentro de uma igreja. Pesado, hein? Pesado o que Paulo pede aqui. Sensibilidade, discernimento, paciência, bondade. A gente vai precisar ser esse tipo de igreja. Uma igreja que apoia os líderes, que dá atenção individualizada aos membros com problemas e responde com positividade a todo mundo e a qualquer situação. Uma igreja que entende que cada alma importa, que cada pessoa exige um cuidado próprio e que cada processo vai ter seu tempo. Porque num lugar assim as pessoas voltam ou ficam, porque elas não se sentem incompreendidas ou descartadas. Elas sentem que tem ali alguém que acredita que elas podem mudar. Pessoas mudam. Qual que é o ambiente que Paulo fala aqui para a gente trabalhar? A cultura do cuidado precisa de qual ambiente? Vivam em paz uns com os outros, serem pacientes uns com os outros e pratiquem a bondade uns com os outros, não é? Então pessoas mudam em um ambiente de paz, de paciência e de bondade. Porque a paz dá a temperatura, dá o clima. A paciência fornece o tempo. E a bondade oferece as chances para a restauração. Só assim o ocioso pode vir a ser um servo ativo. Só assim o desanimado pode se tornar um conselheiro bíblico. Só assim um fraco talvez seja um líder. Uma cultura de cuidado exige acompanhamento constante e adequado, pontual. Então a gente não tem que ser ingênuo nas expectativas e nem severo nas exigências.
Então, irmãos, para recapitular o que eu disse até agora. Primeira coisa, a gente ser essa igreja, para ter essa cultura de cuidado, comece com os que estão à frente. Comece com os que estão à frente. Essa ordem que Paulo estabeleceu não foi aleatória. Se você quer começar a ser esse membro para além do básico, para além da versão beta, o lugar para você começar é apoiando a sua liderança. Você tem que ser o Arão e o Hur do Moisés. O Arão e o Hur desceram lá para apoiar Josué que estava apanhando. O que eles fizeram? Cara, sustenta a mão do Moisés, cara, porque é a mão desse cara que faz a guerra mudar lá. Faz o jogo virar. A tendência, quando a gente vê os problemas e vê as pessoas com dificuldade, a gente quer começar com os desanimados. Essa é a tendência nossa. Mas Paulo está dizendo que os líderes precisam ser prioridade. Não estou falando só de pastor agora não. Do seu líder de grupo pequeno, do seu líder de ministério. Porque se o líder é ferido, as ovelhas são dispersas. E quem vai cuidar de quem cuida? Paulo está dizendo que começar pelos líderes é vital e estratégico para a igreja. Apocalipse capítulo 3 tinha uma igreja que só tinha nome, só tinha passado, só tinha história. Estava morrendo, e Paulo falou, olha, vão lá e pega as coisas que ainda sobreviveram, as coisas que ainda vivem, e cuidem lá. Então se tem uma coisa que está funcionando aqui nessa igreja, era a liderança. Vai lá e começa por lá. Porque isso vai trazer um impacto positivo na comunidade. Um líder encorajado, animado, ele vai servir melhor. Vai prevenir o esgotamento. A gente não apoia os líderes somente por conta do trabalho deles, a gente apoia para o bem da obra do Senhor. Não é colocar os caras num pedestal, criar essa tal de cultura de honra. Tem um lugar que você vai, tem umas cadeiras. Outro dia eu fui numa igreja, tinha umas cadeiras brancas assim. Parecia que eu estava na sala do Star Wars. E no meio tinha quase um trono, cara. E uns caras, uns diáconos entrando com toalhinha, com garrafinha de água gelada. E os membros nada, né? Os membros lá embaixo tomando água no bebedouro. Um Covid. Não é isso aí, cara. Nós não queremos que vocês fiquem bajulando. E também não é tratar o seu líder como um empregado que você contratou. Tem muita igreja que faz isso. Nós temos que tratar os líderes como homens escolhidos, levantados por Deus, que estão fazendo uma grande obra e precisam de apoio porque são humanos e são imperfeitos como todos nós. Comece com os que estão à frente, mas continue com os que estão fora da linha. Dos líderes, Paulo vai logo para os ociosos, e não é à toa. Porque o pessoal que negligencia os deveres, que não é marido dentro de casa, ou que não é uma boa esposa, não é um bom pai, não é uma boa mãe, ou que não oram, que não jejuam, que não vem no culto, que não participam de nada, eles são uma ameaça para a saúde da igreja. Não só por causa da omissão deles, da ausência deles, mas por conta dos problemas de potencial que eles podem causar. Que quem não trabalha, atrapalha. Mas correção, gente, não é condenação. E o confronto é feito com verdade e amor em equilíbrio. Essa gente que não vem nos cultos, não participa de nada, que só critica, que negligencia os deveres do testemunho e cuidado familiar, precisam ser trazidas de volta ao caminho, porque também são filhos de Deus. São irmãos. Você vê como Paulo trata aqui? Irmãos. Temos o mesmo pai. Somos uma família. Essa gente, apesar de ser difícil, elas não podem ser ignoradas, muito menos descartadas. Elas não podem ficar para trás. Paulo continua. Comece com os que estão à frente, continue com os que estão fora, mas siga com os que estão parados. Os desanimados precisam ser restaurados da condição que eles estão enfrentando. Essa gente que está vivendo um luto, passando por um divórcio, encarando um desemprego, sofrendo com um diagnóstico, passando por problemas de depressão, elas precisam de encorajamento prático que vá além das palavras e orações. E caminhe continuamente perto dos que estão se tropeçando. São os fracos, gente com fraqueza moral, lutando contra a pornografia, lutando contra vício, contra drogas. Gente com fraqueza emocional, que vive tomando remédios. E não é porque eles são fracos ou têm frescura, é porque eles precisam. Gente com fraqueza espiritual, nunca afeta bem, sempre está cheio de dúvida, sempre estão lutando com isso. E eu já tive crises de fé, irmão. Eu, graças a Deus, foram 2, passaram rápido, mas olha, eu não desejo isso para ninguém. Já tive depressão, não quero que ninguém passe por isso. Esses fracos são aqueles que vivem recaindo em pecados recorrentes, sofrendo com sentimentos tóxicos, vacilando na fé, que nunca estão firmes e nunca serão recuperados totalmente.
Gente que vai demandar cuidado constante, mas que são filhos do Rei, comprados pelo sangue de Jesus, e que chegarão lá pela graça do Senhor. Que em nossa igreja, eu lembro até hoje dessa mensagem do Juliano, numa quinta-feira, lá no outro endereço, em nossa igreja ninguém fique para trás. Que a gente aprenda a ir devagar, nem que a gente não chegue tão rápido quanto a gente quer em alguns lugares, alguns destinos. Que a gente aprenda a ir devagar, desde que seja lado a lado. Porque para onde a gente está caminhando, o que importa não é chegar primeiro, é chegar junto. Para onde a gente está caminhando, o que importa não é chegar primeiro, é chegar junto. E eu me lembro muito bem da fala de Jacó com o seu irmão Esaú, depois da reconciliação. E Jacó diz assim para o seu irmão: olha, eu vou no passo do gado e das crianças. Eu vou andar mais devagar para acompanhar as crianças e o gado. Que nós possamos andar mais devagar para ficar ao lado dos nossos irmãos que estão desanimados, que estão fracos ou que são pessoas difíceis. Porque eles também podem ser transformados. O Evangelho também pode fazer por eles o que fez conosco. Respeite o tempo deles, respeite a alma deles, respeite a personalidade deles, respeite a condição deles. E dê a eles o que eles precisam: confronto, o conforto ou o apoio. Amém? Vamos ficar em pé, nós vamos terminar com uma palavra de oração. Pai, obrigado pela palavra, pela revelação do Senhor. Obrigado por a gente conhecer e visitar essa igreja hoje, reforçar algumas verdades tão básicas, mas que a gente não pode negligenciar, que a gente tem que começar a praticar e fazer delas uma experiência, uma realidade na nossa vivência aqui como comunidade, Senhor. Obrigado por essa série, obrigado pelo que o Senhor tem feito, as mensagens que o Senhor já tem dado. E o nosso objetivo, Pai, é que a Tua igreja compre essa ideia no bom sentido. Entenda que nós somos responsáveis uns pelos outros. Devemos cuidar uns dos outros. Mas para que a gente possa fazer isso, a gente vai precisar ter sensibilidade. Nos dá esse radar, Senhor. Nos dá essa capacidade de perceber quem não está legal. Perceber quem não está bem do nosso lado. Às vezes nosso próprio familiar, nossa própria esposa ou nosso próprio filho. Nos dá o discernimento para saber o que eles realmente precisam. Para a gente poder aplicar o remédio certo. Para a gente se sentir útil, cuidando deles, porque a gente foi salvo para isso. Nos dá paciência, Pai, porque às vezes as coisas podem demorar. A gente pode se cansar nesse processo. E nos dá da Tua bondade, Senhor, do fruto do Espírito. Para que por mais que a gente fique machucado, a gente continue respondendo com bondade, com graça, acreditando sempre que as pessoas podem mudar e que a gente pode chegar junto a um lugar que a gente precisa. Às vezes não é no ritmo que a gente quer, mas é na velocidade que o Senhor tem programado. Nos ajuda a sermos sensíveis ao Teu Espírito e a sermos usados. O Senhor visita essa igreja aqui, dando ânimo, despertando para essa realidade, para que a gente possa apoiar nossos líderes, aqueles que estão cuidando da gente, para que a gente possa confrontar as pessoas difíceis, possa consolar os desanimados, ser a muleta do fraco, ser as pernas dele às vezes, ter que carregá-lo. Vai valer a pena, Senhor, vai valer a pena, porque é isso que o Senhor espera do Teu povo. O Senhor tem dado capacidade para algumas pessoas, e algumas pessoas aqui dentro já fazem isso e muito bem. Nós queremos te louvar por elas, mas que mais se apresentem, se voluntariem e se coloquem à disposição do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém.